E aí, meu povo, tudo beleza? Aqui quem vos fala é Humberto. Tem filme que surpreende a gente positiva ou negativamente. Hoje vamos falar de um desses e sem enrolação alguma, eu assisti Dungeons and Dragons, Honra entre Ladrões. Rebeldes, não ladrões. Eu falei todas as vezes ladrões nesse vídeo porque eu tava com o título original na cabeça, que é Honor Among Thieves. E vim te contar o que eu achei. Dirigido por Jonathan Goldstein e John Francis Daley, Dungeons and Dragons Honra entre Ladrões nos leva até Edin, um bardo que perdeu sua mulher porcaria e criou sua filha com a ajuda de Olga, uma bárbara, mas ele nunca desistiu de conseguir restaurar a vida de sua mulher e é atrás de um objeto mágico que seria capaz de realizar tal feito que ele se junta a figuras bem distintas, unindo objetivos diferentes a uma missão em comum. Vou adiantar para vocês que eu nunca joguei Dungeons and Dragons ou Masmorras e Dragões, que para quem não sabe é um jogo de RPG que surgiu lá nos anos 70 e ele foi muito influente para diversas obras que surgiram posteriormente. Apesar de eu ter consumido muitas dessas obras que se inspiram no conteúdo original, não posso dizer, assistindo esse filme, que eu fui capaz de detectar todos os detalhes que devem ser mais aparentes para quem é familiarizado com o jogo, muito jogado até os dias de hoje. Isso é diferente de tudo que a gente já viu. E eu estou dizendo isso porque existem adaptações desse tipo que acabam não alcançando o público alheio ao material original, sendo absurdamente específica para os fãs e abrindo pouco espaço para o restante aproveitar o filme, ou seja lá o que for. E aí eu já começo com o meu primeiro elogio, pois cientes do que eu acabei de informar para vocês, aproveitei muito cada minuto dessa experiência que com certeza vai alcançar muito mais pessoas além da fanbase, dos jogadores e etc. Você percebe que ele trata com carinho os temas que são mais inerentes à adaptação, propriamente dita, mas amacia o roteiro para que todo mundo possa se divertir. E eu me diverti. Estamos enfrentando o maior poder maligno que o mundo já viu. Ainda sobre esse ponto, não vou poder julgar a fidelidade em relação ao material base, então pode ser que minha última frase ali sobre respeito aos fãs seja subjetiva ou até errada. Se for o caso, eu gostaria de saber, podem me contar nos comentários, todavia o que eu vou falar hoje é sobre o filme enquanto um filme. No máximo fazendo algumas analogias ao conhecimento que chegou até mim por tabela, consumindo conteúdo paralelo que referenciava ou era inspirado por Dungeons and Dragons. Mas por que a introdução desse vídeo falava de surpresa? Por que eu fui surpreendido? É o seguinte, eu vou muito no cinema e esse trailer passava em praticamente todas as sessões. E eu inúmeras vezes assisti tendo plena certeza que daquilo que vi não poderia sair nada mais, nada menos do que uma aventurazinha genérica, escorada em CGI, só que não é. Pelo menos, não só isso, e se ela flerta com o genérico, acaba sendo um aspecto super ignorável, porque o filme diverte, e diverte muito. Precisamos de coragem, de magia e de você. O texto é balanceado na medida certa. Com isso, eu não quero dizer que ele ora é simples, ora é rebuscado. Ele não é primoroso em momento algum, mas ele é variado e trabalha muito bem com a transição dessas variações, mudando o tema entre as cenas ou a forma como se encara um acontecimento e até mesmo da mesma cena, nos apresentando uma variação de perspectiva de acordo com as características de personagens tão distintos. E esse é o meu ponto favorito. Personagens distintos, que eu sei que é uma característica do jogo, no qual os jogadores criam seu próprio personagem dentro de uma gama de classes disponíveis, com atributos que vão se destacando, aprimorando e se complementando entre si. Vamos pensar bebendo alguma coisa? Ótima ideia. O personagem principal, Edin, que é um bardo, pode não ser o mais exímio lutador. Todavia, ele consegue bolar um plano como ninguém e não desiste dos seus objetivos. Então seus planos falham. Não. Ele também toca alaúde. Não é relevante. Olga, por outro lado, luta com ferocidade e habilidades notáveis. Simon pode ter uma mente frágil e aparentar ser um mago duvidoso, mas em situações de risco ele tira cartas da manga que ninguém imaginaria.
Doric, a druida, pode ser desconfiada, mas com sua condição de metamorfa, ela tem as habilidades mais versáteis desse grupo. Depois, eles se juntam ao Zenki Ender, que é uma figura séria, tem diversas habilidades misturadas, e no final das contas temos um grupo de 4 personagens, às vezes 5, que se complementam quando estão juntos e lidam bem com cenas exclusivas de cada um. Suas funções fazem sentido dentro das necessidades momentâneas. Quando as personalidades entram em conflito, se torna aflitivo para quem vê ou engraçado, dependendo da abordagem, mas o grande destaque é quando elas se combinam. Uma mistura que poderia ser estranha se o CGI desse filme fosse fora do eixo. E olha, pode não ser o CGI mais caprichado do mundo, mas tá longe de ser ruim, viu? Eu gostei bastante, achei que se encaixou bem, e é louvável que um filme de tamanha demanda de computação gráfica, afinal, estamos falando de um mundo fantástico, com criaturas fantásticas, cenários fantásticos, uma personagem coadjuvante metamorfa, magos do bem e do mal, dragão, e com 150 milhões de dólares de orçamento, tenha conseguido entregar essa qualidade, sendo que o filme tem mais de 2 horas. Então, podia ser melhor? Podia, mas pra mim tá super ok desse jeito, tem partes que realmente estão muito bonitas. E já que entramos nesse assunto, o visual do filme está bonito. Eu gostei do design das criaturas, desde as que existem no mundo real até as inventadas, como o interessante urso coruja no qual a Doric se transforma. Gostei da caracterização dos personagens, você nota pela roupa que eles pertencem a classes diferentes e têm funções diferentes. Curti os cenários, principalmente a masmorra, e a fotografia do filme pode não ser a mais inventiva e inspirada, mas é bem decente em mostrar pelo menos o que precisa ser mostrado para a progressão da história. A história é um detalhe até que simples, pois não tem nada de mirabolante. Algumas viradas do roteiro são completamente previsíveis, assim como os simples acontecimentos seguintes podem ser traçados na nossa cabeça muito antes. Mas a realidade é que essa história simples, sem muita invencionice inédita e com vários clichês, nos é contada através de um roteiro que entende a natureza dessa história. É uma história que provavelmente se repetiu milhares e milhares de vezes na imaginação de muitas pessoas, jogadores, é lógico, com todas as suas variações infinitas, mas sempre preocupada em nos apresentar pontos-chave e no decorrer do trajeto entre um ponto-chave e outro, ilustrar a história com esse cenário lúdico, com diálogos leves e alívios cômicos bem encaixados. Perlamon Tergat. Eu acho que eu não falei direito. Fragmentando a missão principal em diversos estágios a serem superados, mostrando que cada um tem seu valor para superar esses estágios. É a velha fórmula de levar uma galera do ponto A ao ponto B, depois ao C e talvez ao ponto A, mas recheando o trajeto com bastante entretenimento. No meio disso temos algumas evoluções notáveis nos personagens, uns mais do que outros, e os atores que interpretam esses personagens estão ali, na média. Eu não achei nenhum grande defeito para pontuar e nenhum grande destaque. Acho que todos eles são carismáticos o suficiente para se encaixar na proposta de cada personagem. Chris Pine consegue segurar as pontas do protagonismo, mas é aquela coisa, tem apoio da história, que valoriza as características de quem está ao redor e dá importância de um determinado movimento bem mais do que de uma fala, e daí nem sobra muito espaço pra gente querer criticar qualquer coisa em relação à interpretação. Eu não me apeguei muito à Feiticeira Vermelha, gostei mais das peripécias traiçoeiras do personagem do Hugh Grant, mas são detalhes que, na visão de alguém que está se divertindo, dificilmente vão minar essa diversão. Junta isso tudo com uma trilha sonora legal, nada muito marcante, pelo menos não por enquanto, mas junta isso tudo e você tem um filme que consegue te entregar, através do básico, uma aventura honestamente agradável, satisfatória e prazerosa. Aquele lance de genéricozão sem graça, esquece, tem graça sim, e Dungeons & Dragons, Honra entre Ladrões, Rebeldes. é um filme bom. Tem muito potencial para expandir e se tornar uma franquia de sucesso, espero que tenha mais investimento porque eu já comprei a ideia e tô doido para ver mais histórias desses personagens, ou até de outros. Mas e você, já assistiu o filme?
Se sim, eu quero saber sua opinião, e se não assistiu ainda, me conta aí se vai ou não. Não esquece de deixar seu like para ajudar o vídeo, caso tenha gostado, e se for o caso, se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde nenhuma novidade. Ah, segue nas redes vizinhas também, que todo dia tem coisas novas. Valeu, um grande abraço e até a próxima!